do versículo de número 7. Glória a Deus. Amém, irmãos? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 7 a seguir. O texto vai dizer assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém e amém. Então, irmãos, como vocês já sabem, estamos ministrando já faz 3 terças-feiras sobre o papel do Espírito Santo na nossa vida, o papel do Espírito Santo na vida do crente. Aprendemos que é praticamente impossível servir a Deus sem que tenhamos uma ação direta, poderosa e extraordinária do Espírito Santo agindo continuamente na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele não nos orientou apenas ter o Espírito, mas também andar no Espírito. Quando nós lemos o texto, que foi o texto que nós ministramos na terça-feira passada, e falamos especificamente aqui, só deu tempo de falar sobre o fruto do Espírito, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então Paulo está dizendo que o crente ele tem que viver no Espírito e também tem que andar no Espírito. Está falando aqui de um viver contínuo na plenitude do Espírito, vivendo uma vida plena do Espírito Santo de Deus na sua caminhada. Se o crente, dependendo da medida da presença do Espírito de Deus na vida desse crente, ou ele será mais espiritual ou mais carnal. Se a presença do Espírito de Deus na sua vida é menor, ele não tem uma vida com o Espírito, ele é crente, ele é um religioso, mas ele não tem uma vida plena no Espírito. O texto diz isso: há uma guerra, uma luta, o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito, um opõe-se ao outro para que não façais o que quereis. Aí Paulo diz: mas andeis em Espírito, e não satisfareis as concupiscências ou os desejos. Cobiça é desejo, os desejos da carne. Então, vocês já nos ouviram falar aqui que a quem você alimenta mais, certamente esse terá domínio. Se é a carne, o velho homem; se é o Espírito, as coisas do céu. Então nós estudamos sobre o fruto do Espírito, mostramos aqui como ele é dividido teologicamente, as bênçãos interiores, as bênçãos externas, sociais e as bênçãos ascendentes. E hoje nós vamos estudar sobre os dons ministeriais. Quando o Espírito de Deus foi dado à igreja, ele foi dado à igreja para transformar, provocar, produzir o caráter de Cristo na vida do crente. Todo crente precisa ter o caráter de Cristo.
Nós não podemos ser um cristão só de templo, um cristão só de culto, mas o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, nosso viver com Cristo, precisa ser manifestada em todos os lugares aonde nós estivermos, e em todos os lugares aonde nós frequentamos. Senão, somos apenas, a nossa vida cristã será apenas um farisaísmo hipócrita, uma religiosidade hipócrita. Mas o Espírito de Deus, além de produzir em nós o fruto do Espírito, Deus também sabia que a igreja precisava ser edificada, crescer, se desenvolver. Se vocês prestaram atenção no texto que nós lemos, o texto vai dizer que Jesus deu ministérios à igreja para que a igreja fosse edificada, e que para que todos os crentes pudessem chegar a atingir a maturidade cristã, a medida da estatura de Cristo, né? E aí no texto, se você prestou atenção, no texto que lemos, lá na conclusão da palavra de Paulo, ele diz: para que não sejamos mais crianças. No texto que eu li, na sua tradução talvez mais tradicional, diz: para que não sejamos mais meninos, levados por todo o vento de doutrina, né? Então, existem pessoas que não têm firmeza. Ele passa um ano na igreja, outro ano noutra, outro ano noutra igreja. Ele é aquele crente macaco, pulando de galho em galho. Então ele acha que o problema está na igreja, mas o problema está nele, o problema está nessa pessoa e não na igreja. E por que essa pessoa é levado a viver mudando de igreja constantemente? Porque é criança, é menino, levado por todo o vento de doutrina. Essa pessoa não pode ver um movimento, surgir um novo movimento na cidade, que ele já quer fazer parte daquele movimento. Todo movimento passa, irmão. Todo movimento passa. Todo movimento nunca veio para ficar, ele vai passar. E o que vai permanecer é o feijão com arroz. É aquilo que você come todo dia, aquele que te sustenta todo dia, né? A vida do profeta Daniel, que fez com que ele fosse para o cativeiro com 17 anos e vivesse lá até os 80, o que sustentou Daniel não foi movimentos espirituais, mas foi o dia a dia de Daniel, palavra e oração 3 vezes ao dia. Então aquela rotina espiritual cotidiana foi que sustentou Daniel durante toda a sua vida, enquanto ele esteve no palácio em Babilônia. Tem pessoas que hoje elas querem mudar de igreja, eu vou entrar no texto, para frequentar outras igrejas que estão produzindo movimentos. E essas igrejas que produzem movimentos, elas têm que toda semana ou todo mês criar movimento, e um novo movimento para poder sustentar o povo. Porque se não criar algo novo, um movimento novo, uma coisa nova, as pessoas vão sair. Mas o que sustenta o crente não são movimentos ou inovações. Nós precisamos sim de renovação, mas não de inovações que na verdade a pessoa tem que ficar criando a campanha do sal, do cajado de Moisés, a campanha do Jordão, a campanha não sei de quê, para poder sustentar o povo na igreja, porque tem que ficar criando toda vez uma coisa nova. O que sustenta o crente, irmão, é bem simples: é oração, jejum, palavra, obediência, santidade, temor, reverência na presença do Senhor, é que sustenta o crente durante toda a sua vida. Então Deus, o que ele fez? Do meio da igreja, do corpo que ele formou, que é a igreja, ele deu ministérios. Texto que nós lemos nesta noite diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Jesus, vendo que a igreja tinha necessidade de crescer e de se desenvolver espiritualmente, Jesus levantou de dentro da igreja, do meio da igreja, do seio da igreja, dons de ministérios, que é claro são dados pelo Espírito Santo. O texto sagrado vai dizer que Jesus, quando voltou para o Pai, ele deu dons aos homens. Então são dons segundo a medida da graça que o Espírito reparte a cada um. Então não é quando a pessoa quer,
eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser profeta, eu quero ser mestre. Não, a Bíblia diz que é Deus quem dá, o Espírito de Deus dá o dom, reparte o dom para cada um de acordo com a medida que Jesus Cristo decidiu dar a cada um, porque Ele é soberano, e o vaso não pode dizer ao oleiro qual é a forma que ele quer ter. Então o Espírito de Deus deu à igreja dons ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós vamos estudar aqui um pouco sobre cada um deles. Vamos estudar 5 deles. Não são apenas esses 5 dons de ministério que o Espírito deu à igreja, há outros, mas esses são os principais dons de ministérios que o Espírito Santo deu à igreja, com o propósito de fundamentar a igreja, de firmar a igreja, de fazer com que a igreja criasse base, estrutura. Então nós colocamos aqui, além do fruto do Espírito, o Espírito Santo dá à igreja o que nós chamamos de os 5 dons básicos de ministérios. Esses dons são o fundamento sobre o qual a igreja se firma, conforme o texto que nós lemos nesta noite. Então, qual é o primeiro dom de ministério, irmãos? Qual é? Qual é o primeiro dom de ministério? Fique com a sua Bíblia aberta aí, em Efésios 4. Não. Apóstolo. O primeiro dom de ministério que o Espírito Santo deu à igreja é de apóstolo. Irmão, olha aqui, antes de falar sobre o apóstolo, você observe que aqui existe uma hierarquia. Deus é um Deus de hierarquia. Deus é um Deus de hierarquia. Aprenda isso. Existem pessoas na igreja que não conseguem entender esse princípio divino. Deus é um Deus de hierarquia. E Deus respeita a hierarquia e Deus respeita princípios. Então, quando Deus, por exemplo, eu já dei um exemplo aqui. Por exemplo, Deus coloca uma pessoa para ser um pastor de uma igreja. Aí uma pessoa chega para o pastor e diz: pastor, Deus falou comigo que o Senhor tem que quebrar essa igreja e fazer outra. Você acha que Deus faz isso? Deus vai passar por cima da liderança que Ele colocou para falar com outro. Eu digo, quando alguém diz assim, eu falei: Deus não está intrigado comigo, meu irmão. Porque se Deus me colocou como líder, Ele vai falar comigo. A não ser que eu seja um líder, que eu não ouço mais a voz de Deus. Porque Deus, Ele respeita a hierarquia. Eu já falei aqui, quando Eva pecou no jardim do Éden, quem comeu do fruto foi Eva, mas quem respondeu para Deus foi Adão. Por que foi Adão? Porque Adão era o líder. Então Deus, Ele respeita a hierarquia, e todo crente precisa aprender a respeitar a hierarquia. Moisés, quando recebeu do seu sogro a instrução para colocar juízes sobre o povo, Jetro disse assim: escolha um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, e que odeie a avareza, e coloque sobre maioral de 1000, maioral de 100, de 500, de 100, maiorais de 10, de 50 e maiorais de 10. Então, o conselho de Jetro ali nos mostra que existe uma hierarquia. Pessoas que serão colocadas sobre 100, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Então Deus é um Deus de princípio. Irmão, preste atenção. Deus, Ele não está limitado a culturas humanas e nem a costumes humanos, mas Deus não quebra seus princípios. Deus não quebra seus princípios. Então veja que aqui está colocado na ordem. Primeiro dom de ministério que Deus dá à igreja é apóstolo. Diga comigo, apóstolo. Agora deixa eu explicar para você. Esse dom de ministério aqui de apóstolo não é o ministério de apóstolo que foi dado aos 12 apóstolos de Cristo. Não existe mais apostolado daquela maneira, daquela forma. Não existe. Os 12 apóstolos do Cordeiro, aquele modelo de apostolado, foi especificamente para aqueles apóstolos. Por exemplo, Paulo era um apóstolo, Barnabé era um apóstolo, mas no modelo dos 12, somente os 12 apóstolos de Cristo tiveram aquele ministério de apóstolo. Então a palavra apóstolo aqui é a mesma definição da palavra para plantadores de igreja, missionários.
aqueles que plantam igreja, que fundam igreja. Então, quem são os apóstolos aqui? Os apóstolos aqui são aqueles que são enviados ou vão para uma região onde não tem igreja, onde não tem crente, e ele planta uma igreja ali, ele funda uma igreja. São os plantadores de igreja, os fundadores de igreja. Eu vou mostrar aqui para vocês no final, vou falar, porque esse dom de apóstolos, esse ministério de apóstolo aqui, ele engloba todos os outros ministérios que vêm depois. Um plantador de igreja, ele pode ser um profeta, ele pode ser evangelista, ele pode ser pastor e ele pode ser mestre. Nem todo mestre é apóstolo, nem todo pastor é plantador de igreja, nem todo evangelista é plantador de igreja, mas geralmente todo apóstolo, todo aquele que tem o ministério de fundar igreja, de plantar igreja, ele desenvolve todos os demais ministérios que aqui é citado. Então, o primeiro é apóstolo. Quem é o apóstolo? É o homem que assenta os fundamentos de novas igrejas. E depois que ele funda essa igreja, ele designa líderes locais e os aconselha. Depois que esta igreja ela está capacitada para continuar sozinho, ele parte e segue adiante, plantando e fundando igrejas em outras regiões. Esse dom de ministério é tão importante hoje quanto em qualquer outra época da história. Presta atenção aqui, olha aqui para mim, irmão. Uma igreja, diga comigo, uma igreja que não tem operando nela os 5 dons de ministérios, essa igreja está deficiente. Toda igreja, todo pastor, todo líder de igreja, ele precisa trabalhar, identificar no seio da igreja pessoas que possam desenvolver esses 5 dons de ministério. Nenhuma igreja, toda igreja precisa ter esses 5 dons de ministério nela. E uma igreja que só tem o ministério de pastoral, só o pastor, não tem o evangelista, não tem o plantador de igreja, não tem o mestre, não tem o profeta, essa igreja está deficiente, é uma igreja deformada. Aprenda isso. Todos os 5 dons de ministério são essenciais. Então a igreja precisa, toda a igreja precisa ter os plantadores de igreja, aqueles que plantam igrejas, que fundam igrejas, certo? Amém, irmãos? Está entendido sobre o apóstolo? Segundo dom ministerial, o profeta. Vou correr um pouco porque eu quero terminar o assunto hoje. O profeta. Quem é o profeta? O profeta é o homem homem que aqui é espírito, então homem e mulher, com uma mensagem oportuna do coração e da mente de Deus. O profeta, ele prediz eventos, fala a líderes e a outras pessoas sobre o que o futuro lhes reserva. E se porventura estes líderes se afastam da vontade perfeita de Deus, esses profetas são usados para chamar esses líderes de volta à posição para a qual ele foi colocado. Hoje nós temos um tipo de profeta na igreja, eu falei ontem aqui na sala de aula de teologia, que ele só profetiza para as pessoas simples da igreja. Só profetiza para as pessoas simples da igreja. Eu estava falando aqui, quando nós estávamos dando aula, falando sobre Natã e Davi. E aí o irmão puxou, o Rogério estava aqui, ele puxou o assunto de um profeta Isaías, que foi cerrado pelo meio, pelo um rei de Israel, de Judá. E eu falei para ele, todo rei, todo profeta tinha medo de profetizar para um rei, porque o rei tinha autoridade de mandar matar o profeta se ele quisesse, como o rei mandou matar o profeta Isaías, como Herodes mandou matar João Batista. Eu, no meu pensamento, João Batista, irmão, por que João Batista foi morto? Porque João Batista foi lá em Jerusalém, foi lá onde era o palácio de Herodes. Olha, Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes tinha tomado a mulher do seu irmão, que também era rei,
porque existia ali uma tetrarquia, né? Os filhos do primeiro Herodes, o reino dele foi dividido entre os seus filhos. E Herodes, que era um dos, tomou a mulher do irmão dele, vivia em adultério com essa mulher. E aí João Batista disse: olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. O que ele fez? Aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Aí eu dizia aqui na sala de aula: é muito bom, é muito fácil profetizar para uma pessoa simples da igreja, um irmão. Mas tem pessoas que não têm coragem de profetizar para o pastor, não tem coragem de profetizar para o pastor presidente, para o presidente da convenção. Porque se é profeta de Deus, tem que entregar a profecia, independente, ache ruim, ache bom, mande matar, perca a cabeça, perca o pescoço, tem que entregar a profecia. Não é verdade? Se Deus mandou, agora se não foi Deus, aí é outra coisa. Agora se Deus mandou, o profeta tem que entregar a mensagem, né? Pode achar ruim, pode mandar matar, pode fazer o que quiser. Se é profeta de Deus, nem que perca a cabeça, mas entregue a mensagem. Entregue a mensagem. Porque este é o papel do profeta. A igreja precisa de profeta, irmão? Sim ou não? Irmão, se a igreja tivesse esse ministério de profeta, como a Bíblia diz aqui, irmão, tinha pouco pecado oculto dentro da igreja. Quem é crente mais antigo sabe disso. Quem é crente mais antigo da igreja pentecostal, Assembleia, vamos para a nossa Assembleia de Deus mesmo. Antigamente, sabia, a pessoa estava com pecado oculto na igreja, Deus levantava o profeta e mandava ele confessar o pecado. Mandava ele confessar o pecado, e não tinha meio termo não. A pessoa podia apontar o dedo, podia espernear, mas Deus levantava o profeta. Eu lembro, irmão, de um pregador que foi pregar aqui num maior congresso numa cidade. Eu vou dizer o estado, mas não vou dizer a cidade. No estado do Paraná. E esse pregador foi pregar num congresso grande, o congresso do estado inteiro. E a liderança da juventude, dos jovens daquele congresso, estava em pecado, Sérgio, de prostituição. E quando ele pegou no microfone para começar a pregar, ele disse: irmão, eu vou pregar, mas antes de eu começar a pregar, eu quero dizer a você que é o líder de jovens, um congresso do estado, irmão, você está em pecado de prostituição e você não tem autoridade para sentar nesse púlpito aqui. E o rapaz reconheceu mesmo, porque quando Deus fala, meu irmão, não tem jeito não. O cara desceu do púlpito mesmo, reconheceu que estava em pecado, né? Não é que Deus não use profeta para você estar numa luta, numa prova, para te edificar, para te consolar, porque a profecia é para edificar, consolar, né? E para exortar. Mas existe profecia aí que é só a porta aberta, ou quando não é isso, é de agouro. Estou vendo uma nuvem negra sobre a sua cabeça, pelo amor de Deus, né? Mas se a igreja precisa do profeta, porque se a igreja tem o profeta, conforme nós estamos ensinando aqui, o pecado oculto não vai ficar dentro da igreja. Não vai. Amém? Dizemos aqui que ele fala a líderes, ele fala a outras pessoas sobre o futuro, e o que se lhe reserva se ele se afastar da vontade de Deus. Vamos ler Atos capítulo de número 11 e versículo de número 28. Atos, capítulo de número 11 e versículo de número 28. Diz aí, ó: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam a muitos e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas. Desceram o quê? Aqui é a igreja primitiva. Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja que profetas aqui está no plural. Desceram profetas, então era mais de um. Mas um deles vai se destacar. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudessem socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Veja que esse texto,
ele é pequeno, mas mostra o que o profeta profetizou e o que aconteceu. O texto vai dizer que Ágabo se levantou e dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome no mundo. Veja que não era uma fome local, regional, no Oriente, onde estava Jerusalém, era no mundo. E o texto diz que a profecia se cumpriu, diz o texto aqui. E isso aconteceu, ou seja, aquilo que Ágabo profetizou antes, aconteceu nos tempos de Cláudio, o imperador romano. Vamos ver outro texto. Atos capítulo 13, e versículo de número 21. Atos 13, e versículo de número 21. Diz assim. Atos 13, e versículo de número 21. E depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos. Será que eu coloquei a referência certa? Eu estou lendo 13 e 1, irmão, perdão. Na igreja que estava em Antioquia, estava onde? Havia alguns, o quê? Profetas e doutores. Aí vai nomear quem eram eles: Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que foram criados com Herodes e tetrarca e Saulo. Diz o texto: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Eu acredito que disse aqui o Espírito foi através de uma profecia, porque existia, se não fosse através de um profeta, não tinha necessidade de colocar aqui este dom ministerial. Então, com certeza, Paulo e Barnabé receberam essa comissão através de um profeta. Disse-lhes o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então veja que na igreja de Antioquia tinha profetas, que estando eles orando e jejuando, Deus usou um deles dizendo: olha, eu quero que vocês separem para mim a Paulo e a Barnabé, porque eu quero enviá-los para a obra missionária. Então veja que a necessidade da igreja ter profetas. Capítulo 21, versículos 10 e 11. Capítulo de número 21 de Atos. Vamos ler. E versículo de números 10 e 11. Diz o texto aqui, ó. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta. Agora isso aqui é só no singular, é só um erro. Por nome Ágabo, aquele Ágabo lá do versículo 11, do capítulo 11. Aqui já é um outro caso. Um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então veja que Paulo está caminhando, indo para Jerusalém. E aqui agora Deus manda um profeta ir até Paulo. Eu não tenho tempo de falar sobre isso, mas Paulo, irmão, não era para ter ido para Jerusalém. Não era. Por onde Paulo passava, o Espírito Santo dizia para ele: não vá para Jerusalém, você vai ser preso lá. Mas ele queria ir. Ele mesmo vai dizer isso: eu, ligado pelo meu Espírito, decidi ir a Jerusalém. E por que Paulo não era? Por que Paulo não era para ir? Porque Paulo não era apóstolo dos judeus, Paulo era apóstolo dos gentios. Ele mesmo vai dizer isso lá nos Gálatas: Pedro foi constituído apóstolo para os da circuncisão, e eu fui constituído apóstolo para os da incircuncisão. Então todo lugar que Paulo chegava, o Espírito avisava: não vá para Jerusalém, não vá. Mas ele queria ir, porque ele vai dizer no capítulo 9 de Romanos: eu amo tanto meus irmãos, eu estou parafraseando o texto, que se necessário for, eu daria até minha própria vida por eles. Então o que está acontecendo com Paulo? Eu vou falar e encerro, só para não dar. Paulo está se desviando da visão. Então quando ele chega lá em Jerusalém, o que acontece com ele? Ele é preso e mandado de volta para os gentios. O Espírito de Deus avisa, sim ou não? Lá no campo missionário, até hoje, 22 anos fundado o trabalho lá, o trabalho que nós fundamos, todo dia, até hoje, tem oração meio-dia lá. Todo dia. Eu estava lá na oração de meio-dia, antes de receber o convite para vir para cá.
eu estava de joelhos orando. Quando estava terminando a oração, eu senti uma mão na minha cabeça. Eu não sabia que ia ser convidado para vir trabalhar aqui na região. Eu senti uma mão na minha cabeça, era uma mulher. E não era do campo missionário. Eu estava de joelho, ela apareceu do nada, que eu nem vi ela entrar na igreja. Eu orando com outros irmãos, aquela mulher pôs a mão na minha cabeça e Deus tomou ela em profecia e disse: meu servo, eis que eu vou te levar para aquele lugar. E quando eu te levar para aquele lugar, eu vou te colocar, eu vou te fazer assentar no meio dos príncipes, dos meus príncipes. Quando terminou a oração, eu vi aquela irmã, não a conheci, perguntei quem era ela. Ela disse: eu moro lá perto da capital. Por isso que eu digo, quando Deus quiser falar com você, você não precisa sair correndo atrás de profeta. Deus vai levar o profeta até onde você está. Eu perguntei: minha irmã, você é de onde? Ela disse: eu moro lá perto da capital, Fortaleza, mas eu tenho uma parente aqui. E eu decidi vir visitá-la. E fiquei sabendo que tinha oração aqui, meu dia vim orar. Vamos saber se foi de Deus ou não? Uma semana depois o telefone toca. Naquele tempo não tinha celular, era orelhão. Naquela vila tinha um orelhão para todos os habitantes. Então ficava aquela filona. Quem já ficou na fila do orelhão aqui? Ficava aquela fila e todo mundo conhecia todo mundo. Então quando eu vi uma ligação que a gente chamava de interurbana, aí quem atendia ia chamar o outro. Aí o telefone tocou, aí mandaram me chamar, era o secretário de missões aqui de Ituiutaba. É o seguinte, Arnaldo, o pastor da igreja aqui no campo de Ituiutaba entregou a igreja, e o pastor Leontino mandou perguntar se você não quer vir ser pastor aqui no Triângulo Mineiro. Como Deus já tinha falado comigo no seminário que o meu tempo no campo missionário seria apenas de 2 anos, eu sabia que meu tempo estava terminando. Aquela mulher não sabia de nada, irmão. Então eu falei para ele, eu sabia que meu tempo estava terminando, então eu sabia que era de Deus. Falei: não, tem ovelhas aí? Tem. Então se tem ovelha, tem lã também. Então eu vou. Então ele falou assim: vende tudo. Não vai trazer nada que nós não tem condições de pagar a mudança não. Aí nós vendemos tudo que tinha, um pouquinho que tinha lá no campo missionário, que é ganhando R$200, como você pode imaginar que não tinha muita coisa, né? E o resto que sobrou colocamos numa caixa de geladeira, fechamos e viemos embora. Quando nós chegamos, eu fui apresentado na convenção do Triângulo Mineiro lá em Araguari. E a segunda reunião convencional foi em Uberlândia. Eu já contei esse testemunho aqui para vocês, mas só para falar que essa mulher lá foi profeta mesmo. Teve uma reunião em Uberlândia, mais de 1000 pastores, irmãos. E aí, à tarde, o secretário, hoje ele morreu agora no Covid, tempo do Covid, o secretário da convenção perguntou assim, naquela multidão de pastores: pastor do Prata, está aí? Aí eu falei: estou aqui. Eu achei que ele ia me apresentar de novo. Disse: pastor, você vai trazer o devocional da tarde para os pastores aqui. Meu irmão, pensa no homem que procurou um buraco para se esconder. Não, sem mentira nenhuma, eu tremia, dava literalmente para ver que eu estava tremendo com o microfone na mão. Porque você pregar, irmão, eu prego aqui há 20 anos, eu tremo quando eu vou pregar. Agora imagine você, chegou no lugar e já pregar para mais de 1000 obreiros. Eu comecei a folhear o meu sermonário para achar uma mensagem. Porque agora não tinha, como é que tinha, não tinha como dizer não, meu irmão. Não tinha como dizer não. Eu lembro como hoje. Eu escolhi, Deus me deu uma mensagem lá para me pregar, que eu já tinha escrito, já tinha ensinado aqui sobre Ana e Penina. Eucana está feliz com a graça sem filhos, enquanto Penina, que significa pérola, prosperidade, tem filhos. E aí comecei a pregar sobre muita gente que está feliz com filhos prósperos, com a prosperidade, mas com a graça sem filhos. Sentei. Quando eu estava pregando para terminar, o Espírito de Deus me disse: eu te falei que eu ia te fazer sentar e falar no meio dos meus príncipes. Então, quando a profecia é de Deus, ela se cumpre como Deus fala.
Irmão, Deus está me revelando um negócio aqui, mas eu não sei como é. Então nem aceita, irmão. Você não sabe como é não, então não é de Deus não. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão. Se Deus, veja quando Deus falava com Jeremias: Jeremias, o que vês? Ele disse: eu vejo uma amendoeira. Do jeito, então você realmente é uma amendoeira. Não tem esse negócio que Deus mostra uma coisa, é outra. Tem uns profetas aí, irmão, eu estou sentindo no coração. Quando a pessoa vem dizer para mim que está sentindo no coração, eu já nem recebo mais. Porque ou é de Deus ou não é de Deus, não é? Sentir no coração, irmão, o coração é enganoso e corrupto, quem o conhecerá? Agora, se o profeta diz assim: Deus me disse, aí acabou, né? Tem muita gente vivendo com a vida cristã embaraçada porque recebeu profecia que não foi Deus que falou, né? E não sabe nem o que é. Às vezes a pessoa diz: pastor, tive um sonho, mas eu não sei bem o que foi que eu sonhei. Então, meu irmão, se você não sabe, então já não foi de Deus, meu. Porque Deus, quando Deus te dá um sonho, Ele te dá um sonho para você entender o que é. Deus é Deus de confusão? Não é. Amém? Então a igreja precisa ter profeta. Precisa ter profeta. Terceiro dom de ministério, o evangelista. Diga comigo, evangelista. Quem é o evangelista? É o homem que prega o evangelho de Cristo aos pecadores. Quem é o evangelista? O ganhador de almas. O evangelista é o ganhador de almas. É aquele que prega o evangelho aos pecadores. Não tem esse negócio não. Pode ser no ponto de ônibus, pode ser dentro do ônibus, pode ser perto no trem, no avião. O evangelista é o ganhador de almas. É o ganhador de almas. Nós temos uma hierarquia no ministério da Assembleia de Deus. Aí a Assembleia de Deus vai consagrando, né? Não consagra o cooperador, separa, mas separa o diácono, consagra o presbítero. Aí se a pessoa tiver chamada pastoral, aí consagra a evangelista e a pastor. Mas nem todo mundo que foi consagrado a evangelista é evangelista. Porque o evangelista é um dom de ministério dado pelo Espírito Santo. E o evangelista é aquele que é o ganhador de almas. É aquele que prega aos pecadores. Sua mensagem é simples, direta e no poder da palavra de Deus. As pessoas são tocadas a tomarem uma decisão com relação a Cristo. Quantos aqui já ouviram pessoalmente, a gente nunca viu, talvez, mas já viram as mensagens do pastor Billy Graham pregando, né? Também já via, está aí na internet. Billy Graham foi talvez o maior evangelista desse século, se Deus não levantar outro. Dizem que ele chegou a ganhar mais de 1 milhão de almas. Billy Graham pregou na União Soviética, quando era a antiga cortina de ferro, proibido até mesmo se pregar a Bíblia ali. Ele foi convidado para pregar numa grande cruzada na Rússia e ganhou dezenas de soldados do exército russo para Jesus. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem já viu aqui nas pregações de Billy Graham, pode procurar. Você vê um paralítico andar, um cego ver, dom de milagres. Eu nunca vi. Mas quando Billy Graham terminava de pregar, que fazia o apelo, vinha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas aceitavam Jesus nas suas cruzadas. Por quê? Porque Billy Graham era um verdadeiro evangelista. Certo? O dom de ministério de evangelista hoje foi trocado por pregador itinerante. Mas antigamente, os itinerantes da Igreja Assembleia de Deus eram os evangelistas, eram os ganhadores de alma. Antigamente a Assembleia de Deus fazia grandes eventos, congressos, não era dentro da igreja, fazia dentro da igreja, mas os grandes eventos eram na rua. Grandes cruzadas na rua, e trazia os grandes evangelistas, como Gilmar Santos, aquele outro lá da Paraíba, como é o nome? Gilvan Rodrigues, Takayama. Muita gente aqui não vai conhecer porque é crente mais novo. Eram os evangelistas que pregavam nas cruzadas pelo Brasil e ganhavam multidões. Napoleão Falcão. Aí houve uma deturpação do ministério de evangelista hoje para pregador itinerante, e muitos estão ali não interessados em ganhar alma, estão interessados na oferta que vai receber depois, infelizmente. Mas o verdadeiro evangelista não. O verdadeiro evangelista, conforme a Bíblia, o desejo do seu coração é pregar o evangelho aos seus pecadores. A mensagem dele é simples, mas é tão poderosa
que o pecador, quando ouve essa mensagem, ela toma a decisão de servir a Jesus como Salvador da sua vida. Quer ver um exemplo? Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo de número 8 e versículo de número 5. Atos 8 e 5 diz assim: e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. Pregava a quem? A Cristo, pregava sobre Cristo. E as multidões, olha, veja bem, unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade. Então veja aqui um evangelista nato da Bíblia, que era Filipe. Filipe era um dos diáconos que foi escolhidos lá em Atos 6. 6 diáconos, 7 diáconos, ele estava entre os 7. Então Estevão e Filipe, Estevão era um homem poderoso em palavras, e usado em dom de milagres, de maravilhas, que é um outro dom. Mas Filipe não, Filipe era um evangelista, Filipe era um ganhador de alma. E o texto diz aqui que quando Filipe pregava, as multidões vinham ouvir Filipe. Vamos ver se Filipe era evangelista mesmo? Vamos ver Atos capítulo 21 e versículo de número 8. Atos capítulo 21 e versículo de número 8, diz assim, ó: no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de quem? Filipe o quê? Olha aí. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, ministerialmente, Filipe era consagrado a evangelista? Não, Filipe era consagrado a quê? Diácono. Mas ele é ganhador de alma, e aqui ele recebe essa nomenclatura, esse acréscimo ao seu nome, porque ele era um ganhador de alma. Por isso que o Espírito vai ver, Filipe o evangelista, que era um dos 7, aí fala lá na diácono, um dos 7, ficamos com ele. Olha aqui o versículo 9, já que a gente falou, tinha este 4 filhas donzelas, que fazia o quê? Profetizava. Ah, se os jovens voltassem a ser profeta. As filhas de Filipe eram todas as 4 eram profeta. Todas as 4 profetizavam. Amém, irmãos? Então esse é o ministério de evangelista, é o ganhador de alma. Se você pegar, geralmente, o evangelista, se você pegar ele, colocar para pastorear uma igreja, ele ganha numa cruzada 100 almas. Ele pega uma igreja com 200 almas, com 6 meses ele entrega só com 50. Geralmente o evangelista, ele não sabe pastorear, ele é o ganhador de almas. Pode até ser que exista pastor evangelista, pastor mestre ou assim por diante, mas o evangelista, ele é o ganhador de alma. O chamado dele é para pregar a Cristo e para levar as almas a Cristo. Amém? Próximo dom de ministério que Jesus deu à igreja, o pastor. Diga comigo, pastor. Pastor é o homem que tem o coração de um pastor de ovelhas, cuida das ovelhas, supervisiona o rebanho como um todo. Ele procura dirigir, proteger, corrigir, alimentar e consolar o povo de Deus num contexto de igreja local. Todo pastor é para a igreja local. O certo, irmão, seria, porque o presbítero, ele é um pastor auxiliar. Ele é um pastor auxiliar. Mas o certo é que uma pessoa sendo consagrada ao ministério de pastor e recebendo o ministério pastoral, se ele não é o pastor imediato ao pastor líder da igreja, o certo seria essa pessoa ser enviado para pastorear em algum lugar. Imagina a gente consagra aqui umas 10 pessoas a pastor. Aí já tem pastor aqui, fica tudo aí, parado. Fazendo o quê? Então às vezes a pessoa vai ter a consagração pastoral, mas ela não tem o ministério de pastor, porque o ministério de pastor é
trabalhar com as ovelhas, supervisionar o rebanho, procurar dirigir, orientar, proteger, corrigir, alimentar e consolar o povo de Deus num contexto de igreja local. Então o pastor não é aquele que sai para fazer o trabalho de evangelista. O pastor é aquele que fica na igreja, que cuida, que ensina, que dirige, que orienta a igreja, que prega, que corrige, que precisa conhecer o estado espiritual da igreja que ele pastoreia. Veja que o Espírito de Deus é sábio, por isso que ele levanta o evangelista e ele levanta o pastor, porque o papel do pastor é orientar, é guiar, é ensinar. E Jesus sabia muito bem disso, porque Jesus é o supremo pastor das ovelhas, e conhecia muito bem a profissão dos pastores, que não é como aqui, que a pessoa pega a ovelha e deixa lá na roça, Lá no Oriente não, lá no Oriente o pastor, ele fica com as ovelhas no campo, e depois eles ficam lá até o tempo da tosquia, Então eles tosquiam as ovelhas, depois que tosquia, pega a lã e vende a lã, e faz os seus negócios, mas aí a igreja precisa criar lã novamente, então ele fica no campo, providenciando para a igreja o quê? O que diz o Salmo 23? O que ele faz com a ovelha? Leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e a que mais? E é um cuidado providencial, porque ele fala lá, o que Davi está falando é o que ele faz com a ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou seja, tudo o que for necessário para que você seja uma boa ovelha, tanto a orientação como a correção também. Leva-me a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Então esse é o papel do pastor. Porque a ovelha, eu ministrei não faz muito tempo, quem sabe um dia eu volto a ministrar, a diferença entre a ovelha, o lobo e o mercenário. Existe uma diferença entre a ovelha, o lobo, o bode. Eu vim do Nordeste, então a região do Nordeste tem muito caprinos e ovinos, ovelhas e cabras. Então nunca um pastor de ovelha coloca a ovelha dormir no mesmo lugar que dormem as cabras e os bodes, porque bode dá amarrada, pode matar a ovelha, Quando você encontrar um crente por aí, irmão, dizendo que é crente, mas dando amarrada, não é ovelha não, é bode, viu? Mas tem carneiro que dá amarrada também, não dá? É por isso que Jesus, na categoria de ovelhas, ele só vai dizer assim para Pedro: apacenta meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. Não disse apacenta meus carneiros. Porque o cordeiro, eu já falei aqui, quando é um cordeiro? O carneiro é a ovelha macho adulta. Mas no primeiro ano da ovelha macho, no primeiro ano ele é cordeiro. A partir do primeiro ano ele começa a desenvolver os chifrezinhos, e começa a dar amarrada. Por isso que Jesus não é o carneiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que leva a ovelha para as águas tranquilas? Porque a ovelha, irmão, a ovelha tem algumas deficiências. A ovelha não enxerga bem. Por isso que uma igreja tem que ter pastor para orientar os crentes. A igreja não enxerga bem, a ovelha não enxerga bem. A ovelha não bebe água em água turva, é baldeada, tem que ser água tranquila. Porque quando ela chega na água, se a água for corrente, quando ela vê a sua imagem, ela se assusta e pode se desgarrar do rebanho. E o nariz é próximo da boca, ontem que ela está falando, ela pode se afogar. Entendeu? Ela não come qualquer tipo de pasto, tem que ser pasto verde. E quem é ovelha não anda na frente do pastor, Jesus disse isso, não foi? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. E como era? Como era que o pastor conduzia a ovelha? Às vezes o pastor saía para levar uma ovelha, os pastos eram longe, e anoitecia. O que Jesus fala lá em João 10? Jesus fala assim, o bom pastor dará vida pelas ovelhas, mas o mercenário não. O mercenário, quando viver o lobo, ele abandona as ovelhas à mercê do lobo.
É por isso que eu falo aqui: quem poupa lobo, sacrifica ovelha. De vez em quando aparecem uns lobos aqui, querendo pegar as meninas. Eu já chego logo junto. Eu falei: rapaz, aqui não é teu lugar não. É? E eu vou falar, Jesus. E tem umas irmãzinhas aí que, na vida toda desmantelada, trazendo uns lobos para dentro da igreja. Pensa que eu já não vi. E eu estou falando agora é de realidade, agora, presente. Os caras chegam aqui querendo dar um de garanhão, de gostosão para cima das meninas. Irmão, vai levar cajado mesmo, não quero nem saber. É por isso que todo pastor tinha que ter um auxiliar para ajudar ele a auxiliar a cuidar das ovelhas. Porque às vezes quando ele ia vender a lã, tinha pastor que não era cuidadoso, não preparava uma pessoa para cuidar das ovelhas, para a ovelha sentir o cheiro dele, ou entender a voz dele. Aí o que o pastor fazia? Como ele não tinha ninguém para cuidar das ovelhas enquanto ele ia vender a lã, ele contratava um falso pastor. Como aquele pastor foi contratado para cuidar das ovelhas, quando vinha um leão, quando vinha um urso, quando vinha um lobo, o que ele fazia? Perna para que te quero, vou salvar a minha vida. Mas todo verdadeiro pastor no Oriente, além de ser pastor, ele tinha um auxiliar. Por quê? Porque à noite, como a ovelha não conseguia enxergar bem, o que ela fazia? Como é que ela seguia o pastor? Pela voz, pelo cheiro. Amém, irmãos? Vou falar mais não, senão depois eu não vou poder ministrar mais sobre a ovelha ou o bode. Então esse é o papel do pastor. E o mestre? Diga comigo, mestre. O mestre é um homem que ama a palavra de Deus e o povo de Deus. Ele procura ensinar verdades divinas. Ele ministra a mente das pessoas para que possam saber como andar sabiamente na vontade de Deus. O mestre, irmão, é aquele que consegue. Ele é um estudioso das Escrituras, ele consegue extrair das Escrituras o que às vezes ninguém consegue extrair. E por isso que o nome é mestre. O mestre é aquele que ele se graduou, ele já pós-graduou, agora ele é doutor, ele é mestre naquilo que ele faz. O mestre é aquele que estuda a palavra, que se aprofunda na palavra, que pesquisa na palavra, que ele busca, estuda os originais da língua, o grego, o hebraico, para trazer para o povo as verdades que às vezes aquele que está no ministério mais comum, vamos dizer assim, não consegue compreender. Esse é o papel do mestre. A igreja precisa de mestre, sim ou não? Nós temos aí os escritores da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e tantas outras literaturas cristãs que nós temos hoje no Brasil através da CPAD, escritas por mestres do nosso Brasil, aqui da nossa Assembleia de Deus no Brasil, com ensinamentos extraordinários, homens que Deus levantou para serem mestres, ou seja, aqueles que buscam conhecimento mais profundo da palavra. Vamos ver um texto aqui, para nós orarmos. Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 8, Neemias capítulo de número 8, versículo de número 4. A seguir, vamos ler do 4 até o 8. Neemias capítulo 8, versículo 4. Diz assim, e Esdras, acharam aí, irmãos? E Esdras, o escriba, quem era, irmãos? Esdras era um mestre, um escriba. Estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maacéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, e Malquias, e Razum, e Asbadana, e Zacarias, e Messulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Olha que reverência o povo tinha a palavra, naquele tempo. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém, levantando as mãos, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Aqui diz, e Jesua, e Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, e Quelita, e Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto.
e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que lendo se entendesse. Porque não é só ler, tem que entender. Então Esdras era um mestre, a igreja precisa de mestres. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Quantos dedos nós temos na mão? 5, né? Hoje vocês já sabem disso. Alguns mestres, eles usam essa expressão para a pessoa entender melhor esse ensinamento. O dedo polegar, o apóstolo. O dedo anelar, aquele que aponta, quem é? Aquele que aponta, profeta. O dedo maior, evangelista. O dedo, como é que chama esse dedo aqui, gente? O anelar, o pastor. E o mindinho menor, o mestre. O que mais sabe tem que ser o mais humilde, o menor. Agora presta atenção uma coisa aqui. Presta atenção numa coisa. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu falei aqui que toda a igreja tem que ter os 5 dons de ministério. Mas se não tiver, e tiver 2 dele, ela vive normalmente. Se ela tiver apóstolo e profeta. Porque quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que ele vai plantar a igreja. Então se ele planta a igreja, ele só é ele obreiro. Então ele faz todos os outros trabalhos. Ele é evangelista, ele é profeta, ele é pastor, ele é o mestre. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Tente tocar, abra a sua mão assim. Faz assim. Abra assim. Agora tente tocar o dedo polegar com os outros dedos da mão. Não. Tente tocar. Consegue? Não consegue. Agora você consegue tocar com o polegar nos outros dedos? Porque o apóstolo, o plantador de igreja, ele exerce todos os demais ministérios que estão aqui. Amém, irmãos? Cristo deu esses 5 dons de liderança a fim de preparar os crentes nascidos de novo para se tornarem membros ministrantes. Diga comigo assim: Deus, melhor você diga Deus, não me chamou para eu ser membro de banco. Diga comigo, membro de banco é prego. Diga assim: Deus me chamou para ministrar ao corpo. É isso aí. O texto que eu li, vamos ler de novo para nós encerrarmos. Abra lá de novo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Olha aí o versículo de número. Vamos ler a partir do 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, qual é o objetivo? É que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro, quer dizer, os falsos pastores, pregadores, apóstolos. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o versículo 16. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, faz o quê? Cresce, e o que mais? Edifica-se a si mesmo. Ou seja, quando eu ministro ao corpo, o corpo cresce e eu cresço também. Cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, ou seja, o apóstolo, o evangelista, o profeta, cada parte realiza a sua função. Então nenhum de nós, pastor, mas eu não sou apóstolo. Não importa, você pode não ter esse dons aqui de ministério, mas você foi chamado para ministrar ao corpo. Quando alguém canta aqui, ele não canta com, isso aí tem um ministério de apóstolo, mas quando ele canta, ele está ministrando ao corpo.
Quando ela encontra um testemunho, ele está ministrando ao corpo. Quando alguém te pede oração e você ora por ela, você está ministrando ao corpo. Quando você ora e intercede pela igreja, você está ministrando ao corpo. Não importa, quando você faz a comida do congresso, você está ministrando ao corpo de Cristo. Cada um na sua função que o Espírito de Deus colocou. Então, irmãos, veja bem, Cristo deu para nós nos tornarmos membros ministrantes. Os santos devem ser preparados e instruídos para servir. Amém? Então veja bem, nós vamos encerrar. Esses ministérios devem ensinar os membros da sua igreja como? Ministrarem ao Senhor, ministrar uns aos outros e ministrarem ao mundo. Nestas 3 áreas estão incluídas: adorar em espírito e em verdade. Todo crente tem que aprender a fazer isso aqui, quando ele atinge a maturidade: adorar em espírito e em verdade, vigiar, orar e interceder, lutar as batalhas espirituais, estudar as Escrituras, crescer no caráter de Cristo, exercitar os dons do Espírito, ouvir a voz do Senhor, servir aos santos e testemunhar aos incrédulos. No dia que você, como crente, conseguir fazer tudo isso aqui, você pode dizer assim: eu estou atingindo a maturidade cristã. O crente, irmão, quando ele não atinge a maturidade cristã, ele só dá trabalho, porque é crente menino. Você consegue ver uma criança ficar 1h30, 2 horas aqui ouvindo eu ministrar uma lição dessa aqui? Mas Paulo fala assim, ó: quando eu era menino, eu agia como menino, eu discorria como menino, ou seja, pregava como menino, falava como menino. Mas quando eu fiquei adulto, eu deixei as coisas de menino. Fala para o irmão assim que está do seu lado, é a primeira e última vez, diga assim: deixa as coisas de menino, irmão. Diga para ele: cresça, meu irmão, cresça, amadureça. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar. Nós precisamos crescer, irmão. Tem uns crentes aí com 50 anos, com os mimimi, irmão. Você tem que andar com ele, parece que está andando com, vai meu Deus, vai quebrar. Tem que atingir a maturidade, tem que ser maduro. Crente maduro ministra ao corpo. Crente maduro, irmão, pode vir a tempestade que for, ele está firme no lugar, porque ele atingiu a maturidade cristã. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos, comece a orar, fale com Deus, deixe Deus ouvir suas palavras, acorda a tua voz. Hoje não deu tempo de ministrar sobre os dons do Espírito. Então depois do congresso nós vamos ministrar sobre os 9 dons do Espírito. E a igreja também precisa todos os 9 dons do Espírito. Vamos orar. Feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. O Espírito Santo de Deus, irmão, Ele quer nos dar. Ele quer que uma igreja seja plena. Ele quer que a igreja seja completa. Mas o que nós estamos pedindo a Deus hoje? A geração de hoje está pedindo a Deus é vitória. Irmão, todo o resto desta vida é um acréscimo ao principal, ao espiritual. Jesus disse: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então Deus quer desenvolver na nossa vida, em todos nós, o fruto do Espírito. O Espírito Santo quer levantar do meio da igreja dons de ministérios, pessoas com ministérios de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. E o Espírito Santo quer distribuir dons espirituais. Mas o que nós temos visto hoje? É cada vez mais raro ver alguém ser batizado no Espírito Santo. Não precisa ter vergonha não. Quantas pessoas nós temos aqui que não é batizada no Espírito Santo? Dê um sinal assim. Levante assim sua mão. Pronto, meu irmão. A razão da tua oração a partir de hoje vai ser: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Agora, você que é batizado no Espírito Santo, mas nunca mais falou em línguas estranhas, qual vai ser a sua oração? Vai ser para Deus te trazer um renovo, ser renovado no Espírito. Um dia um rapaz foi para a igreja para namorar com uma moça. Aí a moça, tem umas crentes que jogam umas armadilhas, né? Se você ficar crente, eu namoro com você. Aí o rapaz ficou crente. Disse: agora vamos namorar? Ele disse: não, agora você tem que descer as águas batismais. Tem que ser mesmo.
Aí o rapaz fez o discipulado e desceu as águas batismais. E agora vamos namorar? Ele disse: não, agora você tem que ser batizado no Espírito Santo. Aquele rapaz não faltava uma vigília, irmão. Vigília, consagração. Buscou. Aí Deus batizou ele no Espírito Santo. Foi tão poderoso que aí a moça chegou para ele e disse: agora vamos namorar? Aí ele disse: não, agora eu estou no meu primeiro amor com Jesus. Agora meu negócio é com Jesus. Porque não tem coisa melhor do que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos orar? Eu vou esperar você orar. Fale com Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Oh, glória ao nome de Jesus. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Meu Deus, como a tua igreja precisa nesta última hora. Que o Senhor levante Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo a igreja local, no aonde fomos colocados para ministrar nela. Deixa que acendo ao meu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, Seja o nome de Jesus. Eis aqui a minha vida. Bendito seja teu nome, Jesus. Nós glorificamos a ti esta noite. Usa-me, Levanta no nosso meio apóstolos, levanta profetas, levanta evangelistas, levanta, Senhor, no nosso meio pastores, mestres, dons de ministério, dentre outros tantos que o Senhor pode levantar neste corpo. A seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros, mas nós rogamos ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara realmente é grande e poucos são os ceifeiros, meu Pai. Senhor, levanta uma geração que não se preocupa apenas em conquistar bens nesta terra, mas que possam ministrar ao corpo, possam ser instrumentos do Senhor na terra. Meu Pai, a tua igreja precisa, cada um de nós passamos no corpo aquilo para o qual fomos designados, senão estaremos pecando contra o corpo. Mas em nome de Jesus, pedimos ao Senhor sabedoria, inteligência, estatura, que possamos crescer e edificar a nós mesmos em amor. Meu Pai, em nome de Jesus, para que a sua igreja nesta cidade seja uma bênção, instrumentos do Senhor. Meu Pai, quando terminar o culto, se espalhe pelos quatro cantos desta cidade, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, sendo instrumentos de Deus nesta cidade. Nós não fomos chamados para ministrar a igreja da cidade vizinha, fomos chamados para ministrar a igreja local, onde fomos colocados neste corpo como instrumentos para a glória do teu nome. Então nós oramos esta noite, Pai, crendo que o Senhor levantará uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja adulta espiritualmente, para atingirmos as alturas, a profundidade, a largura, o cumprimento do amor de Deus. Pai, desperta os dormentes, aqueles que perderam o prazer de cultuar, de congregar, de vir para a tua casa. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Nós oramos esta noite, porque sabemos que é o Senhor quem dá ministérios à igreja. Não é o pastor que dá ministérios à igreja. O pastor apenas reconhece, é o Senhor quem dá ministérios à igreja. Levanta ministérios nesta igreja, Pai. Homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo, para a Tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.